Salve família, Nego Blues na voz, daquele jeito. Vocês que perguntaram, cadê os conteúdos? Cadê os podcasts, Nego Blue? Então, família, eu tô de volta. Hoje estamos aqui no prédio da Embaixada Preta. Amplifica Creator é o projeto aqui da Feira Preta e o Spotify. E tá começando mais um Várias Fitas e hoje eu vou receber uma mana braba, mano, ela é artista, agora é doutora. Tô aqui com a Débora, satisfação, parceira. Satisfação, Blue. Brigadão aí pelo convite. Tô muito feliz pela oportunidade e por estar aqui na sua companhia, né? Parceiro que não é de hoje, meu padrinho de O casamento. padrinho, nossa, esse casamento foi bom, hein, mano? É isso. Chavacho. Tô com a Débora aqui, mano, grafiteira, nutricionista. Me fala, Débora, mano, como que você... Quem é a Débora, primeiro? Pra gente entender, quem é você, mano? Eu gosto de falar que eu sou uma Matias, né? Eu trago isso muito forte por conta da minha família, a história da minha avó, dos meus ancestrais. Eu trago isso muito comigo. Sou uma Matias, mas sou a Débora Matias, para quem ainda não me conhece. Tenho 27 anos, sou mãe da Lorena, esposa do Thiago, sou grafiteira, né? Comecei no grafite aí já tem uns 8 anos de caminhada. Sou proponente do projeto Mana de Quebrada, que é um projeto para mulheres. Então hoje a gente, com o projeto, eu busco inserir essas mulheres aí tanto no mercado de trabalho tanto trazer aí uma ferramenta para essas minas, para essas manas, uma união e juntar as minas de toda a quebrada. E hoje aí fiz um movimento grande, né, na minha carreira profissional. Sou nutricionista, me formei, fiz minhas especializações. E é isso, essa é a Débora. É um conjunto de um monte de coisa, mas sempre com o lado artístico firme, o lado pisciana que não vai me abandonar nunca, não tem como. Ai. E me fala, como que surgiu de você virar nutricionista, tal? Porque você já era artista, estava fazendo seu corre, produtora, cultural, e foi do nada que você resolveu mudar de carreira? Ou você já tinha esse sonho assim desde criança, desde antes? Ou por quê a nutrição? Tem um pouco disso, mas eu costumo falar que acho que a dieta, a comida em si é para mim algo que me acompanha uma vida toda, né? É uma questão para mim desde sempre. Eu cresci aí com 10 alergias alimentares e naquela época, pensa, né? 10 Nossa, eu já alergias vi, alimentares. mano, amendoim, Ele acho já que não viu. Não, pode. quem me conhece e não sabe das minhas alergias alimentares não é meu amigo, não cola comigo de verdade. Então, naquela época, 10 alergias alimentares, a gente sem acesso à informação, o pouco que tinha ali de acesso ao profissional da área da saúde foi frustrante, que era aquilo, chegar lá na consulta e sair com um papel, com uma lista de coisas que eu não podia comer. Então, eu cresci, tipo, você não pode comer isso porque um monte de alimentos processados e industrializados tem amendoim na composição. Então, o pão de forma que a gente come, salgadinho, bolacha, tudo tem amendoim, por exemplo, né? Mas eu tenho outras alergias alimentares, então a minha vida foi me restringir. Até que chegou um momento que já estava acostumada com isso, alergias alimentares, não tinha muito o que fazer, né? Não tinha acesso. Um sneaker, um comprimido. Eu nem vou falar a marca aí, mas sim, comprimido ali, corticoide puro, né, acabando com a minha saúde, sem saber que eu tava acabando com a minha saúde, né, comprometendo super aí por falta de acesso à informação, até que chegou no momento que eu fui ali na minha adolescência ter o meu primeiro descontentamento com o meu corpo. Nossa, e aí, tipo, foi uma parada que 1,70 m, já essa altura que eu tenho, que não faço parte do clube das baixinhas, eu sou do time das goleiras, e aquilo começou a mexer comigo. E novamente falei, não, vou atrás de procurar um auxílio, vou atrás de procurar uma ajuda profissional, né? E quando chegou lá, novamente, outra frustração, né? A doutora, eu lembro certinho, ela não fez uma anamnese, não teve um acolhimento, não teve uma escuta, foi simplesmente assim, ó, um dia você vai se arrepender de querer engordar. Vai pra casa que não tem nada errado com você. Eu saí dali obcecada a fazer alguma coisa. Falei, não, desse jeito eu não vou ficar. É um descontentamento. Eu tava com vergonha de ser muito magra. Eu me sentia estranha, desengonçada. Era algo que, pô, na adolescência, isso floresce muito, isso pega muito, né? Principalmente, eu vou falar principalmente pra mulher, porque meu local de fala. Mas isso pegou muito pra mim. E aí comecei a ir atrás de informação do jeito que tinha. Revista da Capricho, canais do YouTube.
um monte de receita de vitamina hipercalórica, remédio para aumentar o apetite, né? E bora, tentando, Chazinho da barraca lá. tentativas e erros, até que cheguei no peso que eu queria, cheguei, engordei. Só que com isso, novamente, me aparece aí uma outra questão com o meu corpo de novo. Engordei, veio barriga, veio estria, veio flacidez, e veio celulite, e veio um monte de coisa. De novo, não me reconheci. Então, olha só como a nutrição, a alimentação, a gente não consegue falar disso sem olhar para comportamento. Porque o meu problema, ele nunca foi o alimento em si, né? Ele foi a forma, a falta de informação e a forma como eu me relacionava com ele. E respondendo a sua pergunta, foi a partir disso que, na loucura de emagrecer, porque aí eu cheguei no meu extremo de peso, antes o meu extremo era magreza, depois eu cheguei no sobrepeso, então eu precisava fazer alguma coisa, fiz a dieta do tomate. Então foram aí mais de uma semana só me alimentando de tomate e proteína. E naquela época, gente, para quem viveu numa situação ali de morar numa casa com 6 pessoas, pai e mãe ralando pra caramba, não vou mentir, mas era uma condição de insegurança alimentar, que é 24% da nossa população ainda vive nessa insegurança. Falta de acesso a alimento de qualidade e com quantidade suficiente. Então, quando eu falo proteína, na verdade eu estava fazendo uma dieta do tomate com salsicha, com o que tinha ali de mistura na época, e eu tive uma intoxicação alimentar gravíssima. Muito provavelmente ali por conta da falta de higienização correta do tomate. E fiquei internada e fiquei um mês ali passando por uma terapia nutricional firme, só com alimentos integrais. E aí foi o basta pra mim. Eu falei, eu vou atrás de conhecimento. Vou atrás de conhecimento, entrei na academia, comecei a me interessar por me alimentar melhor, cuidar da minha aparência, mas a virada mesmo que aconteceu foi na terapia e eu consegui unir isso daí e transformar a minha vida mesmo, minha relação com a comida, foi um divisor. Foi então meio que a junção aí de problemas de saúde e de estética que você falou, eu preciso me informar mais para mim ter o autocuidado. Exatamente. Não tipo, ir cuidar do próximo. E agora você tá fazendo as consultas, tudo e tal. Você acha que esse seu lado social tá ajudando você, mano, a fazer as trocas com as suas clientes e tal, ter esse olhar mais humanizado? Porque você falou assim, quando você procurou mais jovem, a maioria das receitas, o que indicavam, era voltado mais para um lado estético 100%. do que de saúde. Sim, não, 100%. Hoje, a orientação que eu não tive, eu tento ser orientação para essas pessoas. Eu sei que muitas vezes eu vou ser ali o primeiro acesso à informação de qualidade, à nutrição, né, de verdade. Então, sim, eu trabalho, né, inclusive uma das minhas especialidades é a nutrição estética, porque eu acredito que isso não é luxo, a gente tem que estar bem com o nosso corpo, com o que a gente, com a nossa estética, com a nossa aparência, mas vai muito além. Então, hoje eu falo, eu transformo vidas, mas primeiro a gente começa pela mente. Então, é a mente e depois corpo. Porque se não tiver em sintonia, eu tive no meu extremo da magreza, eu tive no meu extremo também do sobrepeso, e eu não estava satisfeita com nenhuma das situações. Então, se a gente não tem uma junção, a gente não tem ali uma troca, um autoconhecimento, que é isso que eu busco trazer junto com nos meus atendimentos, a gente não consegue ter resultado sustentável. É uma dieta que você vai seguir e daqui a pouco você vai ter, de repente, um reganho, ou de repente vai chegar no seu padrão que você idealizou de peso, de corpo, e não vai estar satisfeito com isso, que é o que acontece com muita gente, tá? Muita gente. Sim. E é difícil mudar o pensamento das pessoas? Como que é? Porque às vezes a gente tá cheio de vícios, de hábitos, né? A gente come assistindo televisão, a gente tem um pico de ansiedade ali, de vez a gente comer, às vezes, uma fruta, a gente opta por açúcar, produtos processados. Sim, a questão do comportamento, eu costumo dizer que é você gostar e se apaixonar pelo processo. Porque não tem como transformar em uma consulta, por exemplo, hábitos de uma vida toda. Então, se faz parte da história do Nego Blues, comer na frente da televisão todos os dias, não vai ser só, disciplina. Que eu acho gente. Isso aí pra mim, esse negócio de disciplina resolve tudo, disciplina não resolve nada.
né? Antes a gente precisa ter um start e é exatamente um processo contra fluxo. Então a gente não muda comportamento. Primeiro a gente muda aquele pensamento, o pensamento que te faz achar agradável comer só ali na frente do sofá, porque você não tem informação de que isso não é legal, para depois a gente mudar a emoção. Então o que você sente? Por quê? Isso aqui é um comfort food, isso aqui me lembra quando eu tava com a minha família e a gente sentava todo mundo ali junto, um em cima do outro, para comer e assistir televisão, assistir um jogo, e depois a gente altera comportamento. Então não tem como a gente pular para já ir no final. Então sim, é um trabalho que exige tempo, não vai ser em uma consulta só que eu vou conseguir fazer esse milagre, né? Mas é algo que torna o resultado sustentável. Eu realmente trabalho com transformação. Você acha que o ambiente, a família, tem um poder ali de influenciar ali no seu cotidiano da alimentação ou não? 100%, 100%. A família tá completamente, hoje, né, até falando pela minha experiência, né, com uma bebê de 6 meses, eu vejo que ela é totalmente influenciada e eles observam muito, né. É uma lição que a maternidade me deu, é que a gente precisa ensinar o bebê até a comer, mastigar. Esse dia eu estava ensinando ela como mastiga, porque eu falei: como é que ela vai mastigar o alimento de forma certa? Será que ela sabe? Vai engasgar? Aquela preocupação de mãe de primeira viagem também, né? Mas a família, ela tem esse papel de influenciar, e isso é algo histórico, isso é algo cultural. Tá muito relacionado à forma como seus pais foram criados, como seus avós foram criados, e isso vai sendo replicado de geração a geração. E o normal vira o comum, né? E às vezes o comum não é tão normal, não é o adequado, né? Então, quando a gente vai trabalhar ali com um atendimento familiar, por exemplo, é bem legal porque a gente consegue tocar exatamente nessas raízes, conversar, explicar, porque dificilmente você vai passar por uma transformação e as pessoas à sua volta também não vão ser transformadas. Então, sim, precisa ter esse olhar. Justamente porque a família contribui, o ambiente que você está inserido contribui. Quando você sai desse ambiente, quando você se permite conhecer outras culturas alimentares, outros ambientes, outros acessos, né? Até falando de um acesso financeiro, para ter uma qualidade de vida melhor, você vê que faz muita diferença, contribui muito. Sim. E o que significa comer bem? O comer bem, o comer certo, na verdade, é a gente ter acesso a uma alimentação de qualidade. Quando a gente fala de uma alimentação de qualidade, a gente fala de quantidade adequada, da qualidade desse alimento, da forma do preparo. O que esse alimento te traz também a gente leva em consideração, né? A forma como esse alimento vai chegar na sua mesa também conta muito. Então, o comer certo é você usar do alimento, né? Utilizar do alimento para nutrir o seu corpo, não apenas para comer no automático. Que hoje a gente vê muito disso, né? As pessoas comendo 100% no automático porque tá com fome. Se você perguntar pro paciente, que é algo que acontece muito, o que você comeu ontem à noite? Nossa, não faço ideia, só cheguei e comi qualquer coisa. Tava morrendo de fome, fui dormir, tava cansado, enfim. E isso não tá nutrindo o seu corpo. Então a ideia do comer certo é você nutrir, porque o corpo ele precisa de nutrientes para necessidades básicas, né? Respirar, andar, dormir, descansar. O corpo precisa de combustível, e esse combustível ele vem dos alimentos. Então a gente pode dizer que comer certo é nutrir o corpo através da alimentação. E o prato perfeito ali para você manter aquela dietinha em dia, tal, o que deve ter no seu prato? Todo mundo fala, um prato colorido é um prato saudável, tal. É bem isso mesmo ou tem as manhas ali? Tem que ter o alimento certo, não sei como que funciona. É bem isso mesmo, do prato colorido. Eu vou explicar o porquê, né? Como da questão da montagem do prato. Hoje a gente entende, né, que para você ter um prato saudável, um prato que vai te nutrir, ele precisa ter alguns alimentos com nutrientes presentes. Então a gente tem os macronutrientes, que são aqueles que tá na boca do povo, se a gente puder dizer assim, que é a proteína, o carboidrato, a gordura, né, como fonte principal de energia para o nosso corpo. E tem os micronutrientes, que são aqueles nutrientes menores, mas que fazem total diferença, porque eles que movimentam e fazem a mágica acontecer. Então, regulação de hormônio e todo o processo mais bastidores, vamos dizer assim, que são
100%, são 100% essenciais também. Então, quando a gente fala de ter um prato colorido, a gente está falando de você oferecer uma gama desses micronutrientes para o seu corpo. E você consegue fazer isso de forma melhor, né, com um prato colorido. Então, uma cenoura como fonte de vitamina A, por exemplo, aí uma couve com outra fonte, com ferro, que estão mais presentes nas folhas escuras, e assim por diante. Então, quando a gente fala de um prato colorido, para ser assim adequado, ele precisa, ele tem esse papel justamente aí para poder nutrir o nosso corpo de forma correta. E faz super sentido essa montagem do prato, o arroz e o feijão, que faz muito assim parte da nossa cultura alimentar brasileira, e que é algo assim que a gente tem, que é padrão ouro, né? E que a gente não valoriza tanto, né? Hoje em dia, não sei se você viu, mas tá rolando uma conversa, vamos dizer assim, sabe? Me contaram, Deus me livre de fofoca, que o arroz e feijão é ração do governo, por exemplo. Então, olha só como estão colocando a nossa cultura. Isso é algo que eu defendo demais. É algo que pega bastante para mim, colocar a proteína, uma dieta carnívora, igual a gente vê, como se fosse uma descoberta, sendo que hoje em dia, gente, não tem como comparar a nossa alimentação de hoje com a alimentação que foi há não sei quantos mil anos atrás, e querer comer igual comiam os nossos ancestrais, que tinha que matar um animal para conseguir comer. Aquele animal não comia o que os nossos animais, o nosso gado come hoje, né? Não tem como comparar isso. Enfim, posso ir longe nesse aspecto. Você acha que também, tipo assim, a cultura, a região que a pessoa mora, ou tá, tipo aqui em São Paulo nós comemos mais arroz e feijão, você subir pro Nordeste tem mais macaxeira, de acordo com a sua localidade, você também tem uma dieta diferente? Tipo assim, você tem, pelo acesso à comida que você tem e tal, você faz substituições de carboidratos por outros, assim? Sim, com certeza. Inclusive, esse é um dos deveres do nutricionista. É respeitar o acesso financeiro, a disponibilidade daquele alimento. Então, se aquele alimento ele tá disponível ali na região, olhando para a regionalidade, então, igual você falou, tem aqui em São Paulo, a gente costuma de manhã comer o pãozinho, mas lá no Nordeste a fonte de carboidrato é o cuscuz. Uma tapioca. É uma tapioca, por exemplo, entendeu? Então a gente não pode generalizar. Hoje a gente fala muito eu sei que é maçante isso, mas a gente fala muito do plano alimentar individualizado, da conduta individualizada, justamente para não acontecer aquilo que aconteceu comigo, que é tipo assim, toque um papel do que você pode e não pode comer, não sabe se eu tenho acesso àqueles alimentos, não sabe se eu tenho condições financeiras para ter aquele acesso, e acaba que o paciente não segue. Então, olhar para essas condições também, para o paciente com todo, os hábitos. Então, se ele já consome aquele grupo de alimentos, se ele não consome, o porquê que ele não consome, sabe? E ir trabalhando isso aos poucos, respeitando a individualidade e principalmente a cultura. E religião também, porque tem religiões também que demandam cuidados específicos. Sim, tem religião que não come porco. Não come porco, que come precisam carne. de preparação diferente. Então, para os judeus, tem alimentação kasher, que precisa passar por um procedimento super rigoroso, com utensílios próprios para preparar só aquele tipo de comida, né? Às vezes até o profissional que vai preparar a comida é um profissional que é escolhido para isso também. Então, não tem essas também. É bem específico, é bem rigoroso. Outra pergunta, é possível fazer uma dieta sem desequilibrar seu orçamento, colocando ali no seu orçamento mensal ali das suas compras e tal, para quem quer estar com a sua saúde em dia, com o corpo em dia, né? Tem muita gente que tá aderindo mais às dietas por causa da estética, né? Sim. Não, muita gente tem essa preocupação com a estética. Eu acho que é uma porta de entrada. Eu não julgo. Eu julgo os extremos, né? Eu acho que tudo que é demais, tudo que é em excesso, vira um prejuízo. Mas, assim, hoje a gente consegue,
sim, ter acesso a uma alimentação adequada, com pouco recurso, mas o que pega bastante é a falta de informação da população também. Então, a gente vê muito jogo de cintura, principalmente na periferia, das pessoas olhando quais dias que o mercado oferece promoção. Então, de segunda é o hortifruti, na terça é o açougue, de repente os aplicativos de delivery que fazem entrega de mercado com desconto, né? Então, o horário de ir na feira, então pegar o horário da xepa, fazer o reaproveitamento do alimento. A gente consegue sim ter acesso a uma alimentação de qualidade, mas essa população conhece, tem informação do que é? É um direito de todo mundo, é um direito de todos os cidadãos brasileiros. Mas a gente tem esse acesso? A gente tem acesso a essa informação do que é uma alimentação de qualidade? Porque se a gente não tem, como é que a gente vai atrás, né? Então, acaba que a população fica presa num tabu de que não dá para comer bem sem gastar dinheiro, mas acaba que, ao mesmo tempo, gasta muito dinheiro com delivery e com outras coisas e deixa de explorar o que realmente, os recursos que a gente tem. Então, hoje a gente tem iniciativas de hortas orgânicas que oferecem aí alimentação, que oferecem recursos para você ter acesso a um alimento orgânico, por exemplo. A gente tem também oficinas e cursos, né, sobre uma alimentação saudável, sobre um reaproveitamento dos alimentos. O que falta é um pouco mais de mais iniciativas como essas, com certeza, isso eu sempre vou bater nessa tecla, mas falta também um pouco de interesse da população quando a gente fala de informação. Débora, emagrecer é só fechar a boca? Olha, eu queria que fosse, mas não é. Emagrecer envolve muitas camadas, a obesidade é multiprofissional, envolve muitos pontos que a gente precisa trabalhar com o paciente. Então, quando a gente fala de ambiente, igual a gente já falou, a gente fala do acesso à alimentação, acesso à informação, não tem como a gente falar que é só fechar a boca, porque para você ter um resultado, você precisa de meios sustentáveis. Então, igual hoje em dia, o uso de medicamentos para emagrecer, que virou um boom, né, enorme, é sustentável? Você vai levar isso por quanto tempo? Se você não tiver mudança de hábito, mudança de comportamento, igual aquele fluxo que a gente já falou aqui, a pessoa não vai levar isso para frente porque não é sustentável. Não tem como você... Vou fechar a boca até quando? E depois, quando você voltar a comer, seus hábitos estão alinhados? O que você está nutrindo o seu corpo? A forma como você está se alimentando? Seu estilo de vida, ele colabora ou não para você para você emagrecer? Então, tudo isso pesa bastante. Infelizmente, não é só fechar a boca. Não tem como. Verdade. A gente tá vivendo uma época aí que todo mundo tá querendo tudo rápido, né? Tudo rápido. Tudo às pressas. A gente tá vendo aí falar de Mondiaro, a gente tá vendo de Ozempic, todas tem um essas monte de fórmulas nomes. mágicas aí de emagrecer. Qual que é o risco de você pode ou não pode usar? Qual que é o risco? Como que deve se usar? É pra isso? Polêmico. Pra Exclusivo, minha opinião, que eu nunca dei opinião sobre isso nas redes sociais, hein? Tá, Vai ser minha primeira hoje vez. vamos ver. Exclusiva aqui. Não, como eu tava falando aqui, sobre meios sustentáveis da gente chegar no nosso resultado. Eu não sou contra o uso de medicamento desde que com prescrição e que vocês saibam o que vocês estão consumindo. Porque não faz sentido colocar para dentro do corpo algo, até pela forma como ele é administrado, não se trata de um alimento, então ele vai ser rapidamente absorvido pelo seu corpo e você não saber o que é, com uma procedência completamente duvidosa. Por que eu não sou contra? Porque a obesidade, igual eu falei, ela é uma situação, uma condição completamente multifatorial. Então, existem muitas camadas e muitas vezes o paciente ele precisa de ajuda. É uma doença. Não tem como dizer que não é uma doença. E meios para isso, sim. Os medicamentos, eles podem fazer esse papel e fazem mesmo um papel legal nesse quesito, mas precisa de ajuda, precisa de um acompanhamento multidisciplinar, não só com o nutricionista, mas com o endócrino, com o psicólogo, de repente, com outros profissionais da área da saúde, para fazer disso um uso sustentável, consciente e um uso seguro. As pessoas estão comprando pela internet esses medicamentos, estão utilizando sem prescrições,
né, sem saber a dosagem, sem fazer uma manutenção, sem subir a dose de forma correta, e isso está acarretando, inclusive, infelizmente, em mortes. Então, você vê o perigo, você vê o risco aí, né, a pessoa... De não ter um acompanhamento, De não ter né? um acompanhamento, mas eu não vou dizer que eu sou contra. Eu acho, assim, que existem outros meios e você vai precisar desses outros meios. Então, você vai precisar de uma mudança no seu estilo de vida, no seu comportamento, na sua alimentação. E se você não fizer antes do medicamento, você vai ter que fazer depois. Então, aí fica a sua escolha. Você não vai fugir da realidade. A realidade é essa. Quer emagrecer? Quer ter um estilo de vida saudável? Não tem como fingir na internet que você é saudável. Você precisa ser saudável. Não adianta ir lá pro rodízio, comer um churrascão e dar uma aplicada depois e não manter na semana ali sua dieta, exercício pelo e tal. amor de... Tem gente tomando álcool e tomando esses medicamentos. Não pode, né? Tem o amor aí à sua saúde. Precisa... de nada adianta o medicamento tirar a sua fome se a única refeição que você vai fazer no dia é uma coxinha. E aí, quando você parar de tomar o medicamento? Você não teve mudança de hábitos, seu peso vai retomar, você vai ter um reganho. Não adianta falar que não tem efeito rebote. Se futuramente, se você não cuidar dos seus hábitos, você não tiver uma mudança no seu comportamento, o seu peso vai mudar. Isso não é nenhum mistério. Sim, real. A gente vive aí na era das fake news, né, Débora? Mano, várias fake news. A gente sempre viu essa questão aí da dieta, né? A gente vê o tiozinho que vende chá, seca a barriga, não sei o que lá, vamos fazer a dieta da lua e tal. E a gente também tem a fake news aí da ração humana. O que é isso, a ração humana? O que diz? É verdade? É mentira? Como é que é? O arroz e feijão não presta? É essas ideias mesmo? Isso para mim é absurdo, né? Foi uma narrativa política das pessoas, né, querendo até nisso fazer uma guerra, né, para dizer que o arroz e feijão é uma ração para a população. Gente, o arroz e feijão é uma das maiores riquezas que nós brasileiros temos. Nenhum outro país tem essa combinação tão forte que a gente tem de um alimento que ele não tem um ingrediente, né? Então um aminoácido essencial, e o outro tem. E quando combinados, eles formam uma proteína de qualidade, eles se formam um alimento de qualidade. Então como que a gente vai... É por isso que é uma questão também de formação, porque a informação ela muda o nosso posicionamento, o nosso destino, e pra gente ter também em meio a tanta fake news, a gente ter também um pouco de senso, de pensar, será? Por que hoje, né? Hoje isso virou uma problemática? Por que não antes? E por que num contexto político isso foi encaixado de uma forma que a elite está se beneficiando dessa desinformação da população, enquanto a população continua comendo arroz e feijão, tá buscando uma alimentação saudável, e não é para engordar gado, como eu já vi comentários. A população que muitas vezes de baixa renda, que consome sim esse tipo de alimento, e aliás, eu vejo isso como um preconceito muito grande, tá? Só que a gente está falando de um preconceito real com a população baixa renda e com as pessoas que se alimentam do arroz e feijão como base da alimentação do brasileiro. Então a elite me vem com um papo de que a dieta carnívora é superior por causa da carne, por conta de um monte de outras coisas, e coloca esse posicionamento que o arroz e o feijão é uma ração. Gente, não é uma ração, não é ração. Tá? É um alimento de qualidade, faz parte da nossa cultura, da base da nossa alimentação, e inclusive é uma das orientações do Guia Alimentar para a População Brasileira. Um documento, para quem não sabe, oficial, criado aí pela saúde, né? E que nos traz diretrizes e informações sobre o que é uma alimentação saudável. Então funciona exatamente como um guia mesmo para a população brasileira se alimentar. E onde que a gente acha esse guia? É fácil de comprar, ter acesso? Então, o guia alimentar, ele está disponível pelo site do Gov, então até pelo Gov, na internet, você consegue ter acesso ao PDF, ele tem ali umas 158 páginas, mas não é de linguagem difícil, ele tem uma linguagem bem acessível, tem exemplos, traz muito sobre a história, até sobre as diretrizes que foram utilizadas para pensar
nesse tema, e é algo que todo brasileiro deveria ter acesso. O que pecou, na minha opinião, foi a falta de exemplares. Eu acho que os exemplares físicos, né, eu não sei, eu sou desse time, né, que gosta de livro físico, né, e que isso faz bastante falta, mas que um dos papéis de todos os profissionais da área da saúde, independente de qual seja a área da saúde, é promover a informação e, inclusive, falar sobre essas diretrizes do Guia Alimentar para a população brasileira. Tinha que ser que nem Código do Consumidor, né? Todo Exatamente. restaurante tem uma cartilha ali Exato. e Até tal. mais, tá? Até, eu digo, arrisco a dizer que até mais. A gente deveria ter mais conhecimento sobre isso, que é um marco na nossa história. Você acha que a gente sabe realmente o que a gente está comendo hoje em dia, tal? Ou a gente sai comendo aí qualquer coisa, pouco se importando com valores de nutrientes, tal? Eu acho que, embora a gente tenha hoje muitas leis a respeito da rotulagem dos alimentos, então hoje as embalagens elas são obrigadas a informar para a gente o quanto se aquele alimento ele tem muita gordura adicionada, muito açúcar adicionado, mas que ainda assim a população tende a olhar para a alimentação como algo que não é, se não bater uma doença na porta, se não tem uma pré-diabetes, um colesterol alto, a gente vai deixar para se preocupar com isso agora? Entendeu? Real. Então a população acaba indo pelo prazeroso, que é comer um alimento ultraprocessado, pela palatabilidade dele. Então ele foi feito justamente pra gente gostar. Ele não é um, como eu posso dizer, não é algo individual você gostar demais de tomar um refrigerante, de comer um docinho, não é algo que é extraordinário. Realmente foi um alimento pensado para despertar esse tipo de reações, estudado por cientista, com ingredientes que a gente não encontra na nossa cozinha, tá? Com adição de um monte de coisa que a gente nem sabe o que significa, né? Porque ninguém lê a lista de ingredientes, e que no fim a gente tá colocando isso para dentro do nosso corpo sem se preocupar no dia de amanhã, e as contas estão batendo, né? As pessoas estão infartando, o número de obesidade aumentou, as nossas crianças estão obesas, entendeu? Real, né? Está virando os Estados Unidos da vida, né? Exatamente, e num padrão assim desigual, porque apesar da gente ter o acesso aqui à saúde, as coisas são lentas, as coisas não funcionam de uma hora para outra. Então, quando a conta bater, chegar na nutricionista e querer que a gente conserte toda uma vida de uma alimentação desregulada, desequilibrada e não saudável, aí fica um pouco mais difícil. Mas, infelizmente, é o momento que muitas pessoas deixam para se preocupar com o que está comendo. Infelizmente. A nutrição, então, ajuda aí você se precaver de uma diabetes, uma pressão alta, ou não tem nada a ver uma coisa assim com a outra? 100%. Tem uma frase que diz assim, que o alimento seja seu remédio e que o remédio seja seu alimento. Então, é olhar para a prevenção. Hoje, apesar das iniciativas que o próprio SUS tem para prevenção de doenças, igual eu falei, falta um pouco ali do interesse da população em ir atrás de prevenir. Mas prevenir o quê? Ainda não aconteceu. Quando aconteceu, eu me preocupo. Sabe aquele jeitinho de deixar tudo para a última hora? Isso tá também presente na nossa saúde, né? E a gente precisa fomentar mais esse conhecimento, despertar mais desse interesse em se cuidar. Eu não vou ser hipócrita, falar que não aumentou ao mesmo tempo ali o interesse das pessoas pela alimentação, até porque se você abrir a internet, você vai encontrar inúmeros conteúdos sobre proteína e o que é pré-treino, o que comer no pré-treino, no pós-treino, e corredores, porque hoje você respira, você esbarra num corredor, todo mundo tá correndo, virou uma febre. E isso é super positivo. Uma moda boa dessas, não sei porque que as pessoas se incomodam com uma moda boa das pessoas buscando fazer uma atividade física. Só que ocupa um lugar da nutrição que me pega muito, que é um lugar de tipo, você não olhar para a raiz da cultura brasileira, você deixar de se importar com a base da alimentação para focar num único macronutriente, que é a proteína, como se ela fosse a deusa poderosa que vai resolver todos os seus problemas, e não vai, né? É um pouco do olhar só para a estética. Mas, é igual eu disse, eu acredito sim que a estética também é porta de entrada e que uma hora, querendo ou não, só dessas pessoas estarem ali buscando, elas vão ter um acesso aí a uma melhora na qualidade de vida.
Mas sim, a nutrição, respondendo a pergunta, ela tem total capacidade de reverter um quadro de pré-diabetes, de controlar a hipertensão, entre outras coisas que a gente pode acompanhar aí na dinâmica e no dia a dia ali de consultório mesmo. E esse tal desse jejum intermitente aí? Eu tenho um parceiro meu, mano, que ele fica uns 4, 5 dias sem comer, parece cobra. Aí quando ele vai comer, mano, ele come também, mano. Parece que nunca acabou, nunca viu comida. Resolve, ajuda, é mito, é lenda. Eu acompanho bastante estudos sobre o jejum. Em específico, o jejum intermitente, eu não sou contra. Eu acho que ele precisa ser bem estruturado e acompanhado. O jejum intermitente, ele não é só ficar sem comer e isso vai te gerar algum benefício. Até porque, assim, gente, ficar sem comer emagrece, igual a gente conversou, até emagrece, né? Fica sem comer 3 dias, você pode até morrer, mas você vai emagrecer, vai morrer magro. Mas o que pega bastante é que o que manda o sucesso do jejum é o que você vai comer no pós-jejum. Então, fez lá o período de jejum intermitente, acabou esse horário, o que você vai comer? Então, como que você vai distribuir as necessidades que você precisa, né? Que a gente tem necessidades energéticas que a gente precisa no formato de calorias. Então, como que você vai distribuir essas calorias depois? Você vai dar um boom no seu corpo já com um almoço de 800 calorias gorduroso, com refrigerante? O que você vai oferecer para o seu corpo depois? Isso vai determinar o sucesso do jejum intermitente. Mas, acompanhando um pouco dos estudos sobre jejum, tem bastante efeitos positivos até na saúde cardiovascular, falando sobre longevidade também. Então, isso é positivo, né? Eu acho que tem muito ainda a se aprofundar. Não é muito a minha área, mas eu gosto da dinâmica do jejum pelo fato da gente, não pela estética, por emagrecimento, porque se não for sustentável, não adianta. Você vai fazer jejum pro resto da vida? Não, né? Você chegou no peso adequado, e aí, o que você vai fazer depois? Isso vai determinar. Então, é sempre aquilo. Mexe no comportamento, pensa em algo sustentável, porque para emagrecimento, somente se for bem ajustado e se for o perfil daquela pessoa. Não é toda pessoa que tem o perfil para fazer jejum intermitente, não é para todo mundo. E me fala, agora você também tá postando umas paradas nas redes sociais. Sim. O quanto a rede social vem fortalecendo para divulgação da saúde, para popularização, no caso, tal. Você tá saindo do escritório e indo para a internet. O porquê? Hoje, a rede social é um portfólio do nosso trabalho, né? Apesar do nutricionista ele não poder divulgar, até não sei se vocês sabem, uma curiosidade, o nutricionista ele é vedado de postar antes e depois. Então, nenhum nutricionista com CRN ativo pode postar antes e depois do corpo de paciente, até mesmo do seu próprio corpo. Mesmo se for só valores, mesmo se não for só foto, for só em valores, não pode. CRN, que é o nosso conselho, ele não permite. E apesar de ser um portfólio com essas limitações, a gente conheceu a rede social, ela acaba sendo uma terra, né, um ambiente para você fomentar um pouco do seu posicionamento, da forma como você atende, mostrar o seu trabalho. E migrar do consultório para as redes sociais é um movimento que ele precisa de cautela, porque o excesso de informação também hoje em dia também prejudica o paciente. Eu vejo as pessoas chegando no consultório assim, olha, eu vi um nutricionista ou eu vi um médico falando que se eu tomar água gelada de manhã não é bom porque o meu corpo ele tá numa temperatura e isso vai dar um choque no meu intestino e sabe, umas coisas assim. Então esse excesso de informação ele também precisa ser ponderado. Hoje eu acho que falta muito uma fiscalização, algum órgão que faça isso de forma eficiente, né, que respeitando, claro, a liberdade de expressão de todo mundo, mas também tomando muito cuidado com o que está sendo fomentado, porque a gente vai para a rede social para vender um pouco do nosso trabalho, é uma forma sim de captar paciente, eu não vou mentir. É um excelente jeito de você vender. Você não precisa mais ficar só esperando o boca a boca acontecer. Você não faz mais panfletos. A gente não vê mais panfleto, né? Nossa, Hoje em dia, um loucura. cartão de visita também é algo que a gente não utiliza mais. Manda um link do portfólio. Abre lá, vê lá meu LinkedIn. Olha ali meu TikTok.
Inclusive, preciso migrar para lá. Mas é algo que, assim, faz todo sentido, é super bem-vindo, mas que ainda precisa melhorar. É igual eu falei para você, eu vejo os conteúdos centralizando muito as atenções somente na proteína, focando muito no que comer, no que não comer, mas falando muito pouco sobre a cultura alimentar brasileira, sobre o acesso à informação, sobre higienização dos alimentos. Tem gente que acha que higienizar alimento é só passar uma água e comer uma fruta. E não é assim. Né, já ouvi falar umas paradas que também, se higienizar, também se tira, sei lá, dependendo do alimento, a vitamina. Tem alimento Você que entendeu o tem que comer com perigo? casca, tipo assim, maçã. Sim, Você tira a casca pra comer ou você come com casca? Você tá perdendo exatamente. vitamina, sei lá, A maioria dos alimentos, o ideal é comer com casca, tá? Inclusive, banana? não, exceto, né, tem as suas ressalvas. Mas a banana, por exemplo, não é ideal comer com a Mas casca. tem Mas a bolo de banana maçã. que come a casca. Então, tem bolo de banana é isso que eu ia falar. A gente tem bastante projetos e conceitos de reaproveitamento integral do alimento. Então, na faculdade eu conheci bastante isso. Eu confesso que eu nunca fui de fazer, mas na faculdade eu aprendi isso. Isso é um hábito hoje lá em casa. Inclusive, a gente faz estrogonofe de abóbora, Estrogonofe de com, abóbora. com abóbora, usando a abóbora por completo, a semente, a casca, tudo. Não tira a casca da abóbora lá em casa. E outros alimentos também. Porque existe nutrientes presentes sim na casca, como é o caso da maçã também, que precisa ser consumida com casca. E esse é um problema do excesso de informação, né? Porque eu recebo cada coisa. Eu ouvi dizer que o alface me deixa infértil, que não sei, por causa do agrotóxico. E toda doença, gente, ela é multifatorial. A gente nunca vai poder pegar um alimento e associar ele à cura e nem associar ele à doença. Mesmo que esse alimento ele seja um alimento ultraprocessado. A gente não pode falar que aquele paciente ele teve um câncer por conta do consumo dele de salgadinho todo dia, por exemplo. É multifatorial, é estilo de vida, é uma predisposição. Era só isso que ele se alimentava? Qual a quantidade? Qual a frequência? É os hábitos Os ali da hábitos, é o contexto no geral. pessoa. Qual que é as maiores dúvidas que o pessoal chega lá no consultório? É a primeira vez que tá indo no nutricionista, tal? Como que chega a cabeça de alguém que tá querendo começar um tratamento cuidado, mas não manja nada? Eu acho que a maior problemática que eu vejo, assim, a demanda que eu recebo é do que comer, saber o que comer. É como se as pessoas realmente não soubessem, não fizessem ideia do que comer. Ali a pessoa esquece o que é uma alimentação e querem realmente uma orientação e algo que me pega muito, que é algo que eu falo muito no consultório. Eu não posso te entregar só uma solução e falar que a partir de hoje você vai comer isso no café da manhã, isso no almoço, isso na janta e acabou o meu trabalho. Eu quero te informar, eu quero reeducar o seu paladar, te trazer uma educação nutricional para que depois você tenha uma autonomia para conseguir ir atrás desses alimentos, para saber o que comer. Porque não é só um alimento. São vários alimentos, né? Do carboidrato, a gente fala muito do pão, mas tem várias fontes de carboidrato, tem várias fontes de proteína. A proteína ela não está presente só de origem animal, ela também tem origem vegetal. Então, assim, são coisas que são demandas que eu recebo, fora as demandas de quanto tempo eu vou perder tantos quilos, como que eu melhoro, como que eu posso correr mais rápido, né? Hoje o meu público é um público que são desportistas, né? Então, pessoas que fazem academia, que treinam de alguma forma, atletas e emagrecimento, né? Hoje também estou com um programa de recomposição corporal, então aquelas pessoas, aqueles falsos magros, também são meu público aí, a gente trabalha aí com uma reeducação alimentar, principalmente, porque é isso que vai sustentar seus resultados no final. É diferente, né, mano? A dieta para quem é um esportista e para uma pessoa comum ali que só quer manter o shape ali e tal. 100%. Apesar da gente ter um aumento dos desportistas aí com interesse e um bom conhecimento da nutrição, o atleta, ele vive
daquilo, né? Então, é tudo muito bem calculado, é tudo muito bem analisado, é tratamento-resposta, é tratamento-resposta. Melhorou o condicionamento? Não melhorou? Então, é cálculos mais específicos, são estudos muito mais embasados. A gente precisa de um olhar para o atleta, pensando que ali você tá mexendo não só com a saúde dele, mas com a vida dele como um todo, com a carreira, com a performance, com o troféu, com o pódio. Então, isso pega bastante. Tem sido uma experiência legal pra mim, tô gostando bastante, mas demanda aí uma responsabilidade enorme, né? Tanto na minha quanto na carreira do atleta. Que é o ganha-pão dele, né? É o Ali ganha-pão o dele. corpo, né? Ele tal. conhece o corpo dele, eu dependo 100% da aderência dele ao plano. Só que diferente de um paciente comum que chega lá pra mim, eu não tenho certeza se você, Nego Blues, vai sair e vai fazer de fato a dieta. Cara, Se já realmente... vou comer um hamburgão Se já. se vai fazer... mas meus pacientes têm noite do hambúrguer toda semana com receitinha que eu passo, tem noite dos tacos, tem tudo, tá? Meus pacientes passam muito bem, tem hambúrguer, só não vai sair por aí comendo, né, fast food. Mas um hambúrguer artesanal, um acompanhamento limitado de algumas coisas, daqueles molhos todos, né? Um refri, depende do seu contexto, super dá para encaixar. Agora, um atleta não. Um atleta, se eu falar pro atleta que ele precisa consumir apenas um tipo de alimento, porque aquilo vai melhorar a performance dele, ele vai fazer. E aí, olha o peso que tem a minha palavra. Entendeu? Por isso que demanda uma outra dinâmica, uma outra atmosfera ali na questão do cuidado com o atleta. A mente do atleta também eu acho que é diferente da mente de uma pessoa comum, né? Porque o atleta ali tem uma rotina, querendo ou não, ele já está Sim. acostumado com a rotina, ele sabe que ele tem que acordar cedo, dormir cedo, tudo. Sim. Então, eu acho que é mais fácil dele seguir uma alimentação ali correta, seguir as suas indicações. E me fala, quantas alimentações são certas por dia? 3, 4, 5? Comer de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas? Ou cada corpo... Tem É legal essa regra, pergunta. uma regrinha assim É uma pergunta básica. que eu recebo. Você perguntou do que eu mais recebo lá no consultório, e é uma pergunta que eu recebo bastante. Hoje, esse conceito de comer de 3 horas, ele é ultrapassado, né? Ele não atende as características e as demandas de cada pessoa, que é o que eu estava falando. A individualidade hoje é o ápice, né? É o ponto que a gente entendeu que a gente não pode tratar. Por mais que sejam grupos muito parecidos, até mesmo familiares que moram todos juntos, com os mesmos hábitos, que cresceram, a gente não pode olhar como um todo. A gente vai levar, sim, em consideração alguns aspectos, mas a gente precisa olhar a individualidade, a relação que aquele paciente tem com a comida. Então, hoje ficou ultrapassado esse conceito de comer de 3 em 3 horas. Mas, apesar de não ter aí uma quantidade mínima ou máxima de refeições, o ideal é que a gente consiga fazer uma boa distribuição dos macronutrientes e das calorias durante o dia. Então, o Nego Blues, por exemplo, um ser humano ali normal, vamos colocar que ele precisa de 2.000 calorias. Então, como que você vai desmembrar essas 2.000 calorias no seu dia? 300 calorias no café da manhã, 500 calorias no almoço, mais 500 ali na janta, ficou faltando ali umas 700 calorias, vou encaixar 2 lanchinhos ali, de repente uma colação ou uma ceia antes de dormir, e isso vai mandar na quantidade de calorias, nas quantidades de refeições que essa pessoa precisa fazer por dia. Não é uma regra, né? Tem gente que prefere já bater tudo isso nas grandes refeições, nas macro refeições, almoço, café da manhã, almoço e janta, mas quanto melhor tiver distribuído, melhor vai ser o aproveitamento. Então, tem a proteína, por exemplo, ela precisa estar bem fracionada num processo de hipertrofia, por exemplo, porque é isso que vai diminuir o catabolismo, que é quando o corpo ele começa a utilizar o recurso lá do seu músculo, a proteína do seu músculo, como fonte de energia. Aí não é interessante para aquela pessoa que está visando crescer. Então, é algo que, assim, precisa olhar a individualidade do paciente, sim, mas é algo que não dá pra gente fazer um copia-cola para todo mundo, não tem como. E comer à noite, comer de dia, tem diferença aí no metabolismo? Sei lá, lá em casa o pessoal fala, não come tanto à noite, porque faz mal, que não sei o que lá, tal, muda. Mas tem gente que trabalha de dia, tem gente que trabalha à noite e tal. Exatamente. Então, tipo,
querendo ou não, muda ali. A pessoa trampa à noite, ela vai fazer uma refeição mais pesada porque ela vai estar gastando mais energia. E de dia, sei lá, vai. Exatamente. Exatamente. Novamente, entra a questão da individualidade, mas a gente tem muitos estudos a respeito dos ciclos cardianos, né? Que é aquele ciclo sol, dia, noite, escuro. Então, a gente tem um maior aproveitamento e mais benefícios quando a gente se alimenta durante o período do dia, justamente por conta da digestão, da exposição ali à luz solar, dos momentos de mais atividade, porque a maioria do mundo, gente, o mundo funciona manhã e noite. São ressalvos os casos de pessoas que precisam trabalhar à noite. E isso precisa de um acompanhamento. Muitas pessoas, às vezes, que trabalham à noite acabam tendo deficiência da vitamina D, então é um fator que determina bastante a questão da dieta, como que a gente consegue equilibrar isso na alimentação, de repente numa suplementação. Então, são fatores determinantes. Mas eu sou defensora, sim, do ciclo circadiano, sou defensora também da forma como a gente vai distribuir a refeição, para que não chegue ali na janta e a gente faça aquele jantar extremamente pesado, principalmente se o intervalo de tempo que você tem entre a janta e o horário de dormir for curto. Principalmente a gordura, que tem um tempo muito maior ali para ser digerida, a gente precisa de um tempo maior entre a janta e a refeição. Fala aí desse programa nutricional que você tá fazendo, como é que é, para quem que é e o porquê. O Aprender a Comer, ele foi um programa que é um programa de educação nutricional que foi pensado em trazer acesso às pessoas, tornar a nutrição acessível, né? Então, viabilizar o acesso à nutrição, principalmente das pessoas que não têm condições ou que muitas vezes não conseguem agora, no momento, não tem interesse em passar numa consulta, mas que quer aprender a comer de forma correta. Ele veio de um momento que, assim, um despertar legal da maternidade, que ela tá que a minha bebê tá na introdução alimentar, e eu tô oferecendo ali uma gama de alimento para ela, porque eu tenho hoje uma janela imunológica no qual a gente entende, né, a nutrição entende que aquele bebê precisa ser apresentado, as comidas precisam ser apresentadas àquela criança, todos os tipos de comida, para que ela consiga ter um melhor aproveitamento desses nutrientes sem desenvolver aí as carências nutricionais, mas principalmente as alergias. Então, algo que na minha época não acontecia. Talvez se tivesse isso na minha época, eu não tinha 10 alergias alimentares igual eu tenho hoje, né? Então, pensa, pra mim é uma responsabilidade muito grande fazer isso com a minha filha, justamente porque eu não quero que ela passe pelo que eu passei, né? Não quero que ela venha ter aí... Virou meio que uma cobaia. Não. Eu levo super a sério. Eu pego aqui. ali, eu falo, não, vamos experimentar, e faço feira, e faz mercado, e todo dia revezamento. Ela tem uma nutricionista infantil. Olha isso, eu consegui proporcionar para minha filha um acesso que eu não tive e de uma especialista ainda em introdução alimentar. Então faz toda a diferença, né? Olha como um dia eu fui a persona. E quando a gente é a persona transformada, né, a gente tende a fazer isso, a gente tende a levar isso como parte da nossa história. Então, o programa Aprender a Comer, ele foi pensado nessas pessoas, ele foi pensado em viabilizar o acesso à nutrição, a informação de qualidade, de forma simples, de forma nada técnica. Ali eu não tô falando técnico, eu tô falando o linguajar. Inclusive, muitas coisas que a gente falou aqui hoje, sobre mercado, sobre feira, sobre porcionamento, quantidade de refeição, o que é proteína, o que é o carboidrato, o que é a gordura, são temas desse programa. Porque às vezes eu vou falar com pacientes que ele não sabe o que é uma proteína, ele não sabe o que é um carboidrato, e ele só fica replicando, né? Era de fake news faz isso, né? A gente, às vezes, para se enturmar e tá presente numa mesa, para ter assunto, a gente acaba falando que não sabe. E foi com esse intuito. Então, são 15 dias guiados por mim. Eu tô
fazendo esse acompanhamento, eu disponibilizo o vídeo todos os dias no YouTube, para que essas pessoas, elas consigam, são vídeos ainda restritos, né, são vídeos não listados, para trazer ali uma exclusividade, mas para trazer também um contato meu com essas pessoas, né, com essa turma. Então foi a minha primeira turma, a gente tá tendo aí bons resultados, a aplicabilidade acontecendo, a dinâmica do grupo rolando. Eu tô muito feliz aí com os feedbacks. E vai ter segunda turma. Já exclusivo. Logo vai mais. ter segunda turma. Logo mais eu vou abrir mais vagas aí, porque eu acho que eu me devo isso. Eu devo isso para aquela menina que não teve acesso. Eu sinto que é um dever meu de viabilizar o acesso e ser uma ferramenta de orientação. E eu vou seguir com esse projeto. Chave pesada. Ali o lado social. O lado social firme e abandona, forte. Né? É algo que eu sempre falo, eu tenho um senso de justiça muito forte. Eu não sei se por conta da minha criação, das matias serem assim, eu não sei se é algo também meu. Minha mãe conta histórias que eu sempre fui assim, à frente, chegava, olha, a gente... Não, minha mãe conta uma história muito legal de que ela levava a gente super longe pro EMEI, né, com o Leonardo, que o meu irmão era pequenininho lá no carrinho. E eu cheguei na diretora e eu falei, olha, a gente precisa de vai e volta. Porque a gente tá sem perua, minha mãe tem um bebê e a gente tá vindo caminhando. Quando que vai sair a vaga? E isso eu com 5 anos, sabe? Já era muito meu, de tipo, vou lutar pelos meus direitos. Mas é isso. E pra terminar daquele jeito, mano, qual que é o primeiro passo simples e fácil que a pessoa deve começar pra ter uma alimentação saudável? É a minha bandeira, é o básico que funciona, um básico bem feito. Então, tá com a ingestão de água legal? Tá fazendo as refeições? Tá pulando refeições? Tá dormindo de forma adequada? Tá praticando alguma atividade física? Tá caminhando? É fumante? É alcoólatra? Nossa. Como estão os seus hábitos? Foca no básico bem feito. Não precisa de balde de gelo de manhã, não precisa entrar em banheira de gelo. Tá? Tem muitos processos essenciais antes de chegar ali. Isso aí é para um grupo de pessoas que acham isso importante, é para uma elite que quer cada vez mais se distanciar do restante do povo, né? Qualquer dia eles vão pegar um planeta só para eles, só para se mostrarem diferente do resto da população. Mas é o básico que funciona. Foca no básico que funciona, informação de verdade. E se eu puder, posso falar aqui, se eu puder deixar aqui... Gente, se certifiquem de que o profissional que vocês estão seguindo, que vocês estão compartilhando, da informação que é verídico. Tá? A gente tem aí meios de consultar o registro do profissional. Tomem bastante cuidado com esse monte de falsos profissionais que estão passando aí orientações, e não é culpa de vocês. Esse excesso de informação tá bagunçando aí a cabeça de todo mundo. É isso. Obrigadão, mano. Eu que agradeço. Débora. Valeu pelo papo. Aprendi bastante hoje. É importante, né, a gente saber o que é nutrição, né? A gente leva muito pro lado estético, mas Sim. Nutrição é a saúde do nosso corpo, é saber como se lidar aí no dia a dia, na correria, como se alimentar bem, não deixar as vitaminas faltar, para você não ficar cansado, para você não ter vários problemas de saúde. Sim. E eu trouxe para você, parcinha, um presentinho aí para você, Pratinho Firmeza, que é do coletivo É Nós. Que legal. Mano, é um livro aí que tem dicas de várias alimentações, voltado para a área cultural aí, mostra como que é a alimentação, de onde que veio, de cada estado, projetos que trabalham com isso aí, que possa te inspirar aí no seu trampo aí social que você tá fazendo. E parceira, deixa a sua rede social, quem quiser fazer aquela consulta, mano, contratar, já deixa a rede social. Gente, eu tô lá no Instagram como arroba nutri.deboramatias, no YouTube, Débora Matias Nutricionista, e é isso, por enquanto tô aí migrando aí nas ferramentas, né, a gente que tá no consultório precisa migrar para as redes sociais, é um processo, criação de conteúdo não é fácil, isso ninguém ensina na faculdade, tá, mas é isso, me sigam lá, estejam por dentro aí, eu sou super acessível para conversar, então me mandam um direct também, e é isso. E é isso, família. Terminamos hoje aqui com a minha parceira de 1000 anos, grafiteira
marqueteira, produtora É verdade. cultural, agora a doutora, não gosta, né? Nutricionista, né? Ajudando o pessoal aí deixar o corpo em dia, ter saúde. E é isso, família. Terminamos um Várias Fitas, Nego Blues na voz. Hoje estamos aqui na Feira Preta, na Embaixada Preta, no caso, né, mano? Projeto aí do Spotify, com a Feira Preta, o Amplifica Creators. Mano, cola pra cá, vários estúdios com preços acessíveis. Também 0800, só colar, brigadão. Ó, mano, quase que fez a câmera aqui, o bichão brabo. Chegou representando que o Corre é coletivo, é várias fitas que acontecem no dia a dia. É nóis. É isso. Top, Blues, é doido, tá? Nossa, foi bem, mano. Foi bem, Ó, eu mano, fiquei tranquila, eu nem... Nossa, achei que ia ficar... O Nego Blue também mandou benzão, mano. Achei que eu mandei bem. Você fez perguntas muito boas, eu falei, pô,